Ok, vamos lá, última sessão, né, antes da avaliação, nós vamos falar do método das imagens, ok? Bom, a gente vai, como todo livro traz, né, nós vamos explicar o método resolvendo um problema clássico, ok? E esse problema é o problema de uma carga que está próximo a uma superfície infinita, condutora e aterrada, ok? Então essa superfície, como está aterrada, o potencial sobre ela é igual a zero. Bom, a gente pode imaginar que uma carga posicionada na posição D, se não houvesse a presença de uma superfície condutora, esta carga teria linhas de campo saindo em todas as direções, radialmente, e teria aquela configuração clássica das linhas apontando em todas as direções. Como tenho agora uma superfície condutora, essa superfície, ou melhor, essa carga induz uma distribuição de carga nesta superfície, de tal forma que as linhas de campo se modificam por causa desta indução, ok? Bom, e isso muda a configuração do campo elétrico e, consequentemente, muda a configuração do potencial, ok? Bom, então o nosso problema é este, resolver como que é o potencial na parte de cima, ou seja, para um z maior do que zero, para este tipo de configuração, ou seja, uma carga posicionada a uma distância d da superfície condutora, ok? Bom, a pergunta é, como que é o potencial na região acima do plano, como eu disse. Lembrando que a carga, né, vai induzir uma distribuição negativa, ok? Na superfície do condutor, modificando assim as linhas de campo e consequentemente, o potencial. Bom, o potencial, ou melhor, né, se for pensar em linhas de campo, o potencial depende da carga Q, mas também da nova distribuição que apareceu na superfície do plano condutor, ok? Do ponto de vista matemático, nós temos que resolver a equação de Poisson para um z maior do que zero, com as condições de contorno V igual a zero, ok? Porque o potencial é zero para z igual a zero no plano, ok? E V vai tender a zero para distâncias longe da carga, ou seja, quando x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que é a nossa posição R, ok? Quando isso for muito maior do que d ao quadrado, ok? O truque, né, de resolver este problema é supor, ok, uma nova configuração. E essa nova configuração é uma carga positiva na mesma posição da anterior, ok? E agora eu tenho uma carga negativa na posição oposta à carga positiva, ok? Aqui continua sendo o plano do condutor, mas agora eu não tenho plano, eu só tenho as duas cargas. Então eu vou ter uma carga mais que em, em Z igual a D, e eu vou ter uma carga menos Q em Z igual a menos D. E agora eu não tenho um plano condutor. Provavelmente essa configuração forma um dipolo, ok? E as linhas de campo elétrico seriam desta forma, ok? Para essa nova configuração, então eu conheço as linhas de campo elétrico e eu também sei como que é expresso o potencial em qualquer ponto dessa região, como a gente já fez, né, ou já fez para um dipolo, ok? Seria o mesmo problema de calcular
o potencial para um dipolo elétrico para essa configuração, ok? Então isso nos levaria a uma solução que é do tipo V de x, y, z é 1 sobre 4πy0 vezes Q dividido, né, por R, ok? Que é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos d ao quadrado, menos Q dividido por R R de menos Q, ok? Que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z mais d elevado ao quadrado. Então, esse potencial não é difícil de achar, já que eu sei que o potencial devido a uma carga depende do inverso da distância. A distância eu posso expressar como com esta forma, ok? Com a soma dos quadrados, né? Então, não fica difícil de achar que o potencial para esta configuração é escrito desta forma, ok? Bom, feito isto, a gente pode pensar o seguinte, bom, em V igual a zero, quando Z é igual a zero, meu V é igual a zero? Sim, ok? Quando eu olho para essa distribuição, se eu não tiver a dependência em D, o meu potencial tende a zero. Bom, meu potencial tende a zero para quando esta distância é muito maior, quando a posição do ponto que eu estou medindo é muito maior do que a posição da partícula? Sim, é verdade. E se eu considerar que Q é a única carga na região Z maior do que zero, sim, para Z maior que zero, eu só tenho uma carga e esta carga é mais Q. Para Z menor do que zero, eu também só tenho uma carga e essa carga é menos Q. Então, esta condição, mesmo tendo a outra, continua sendo verdadeira. Então, isso implica que, se 1, 2 e 3, né, são as condições do problema original, lembra que o problema original era um plano infinito e uma carga próxima a esse plano. Por sinal, a nossa nova configuração, ok? Que é uma carga abaixo dessa configuração, só que sem plano, nos levou a uma solução. E nesse caso, a solução tem as mesmas condições de contorno, ok? Então, o teorema da unicidade me diz que se existe uma função que satisfaz essas condições de contorno, ela é única e é a correta, ok? Então, com esta solução e com essas condições de contorno, eu chego ao resultado usando o que a gente chama então de método de imagem. A imagem em si aparece do espelhamento da carga Q como se fosse da carga Q e menos Q, ok? Então a carga, se tivesse um espelho, a carga se veria no espelho como sendo menos Q, ok? Nessa configuração, então eu tenho o assim chamado método das imagens. Sempre que eu tenho um plano condutor aterrado próximo a uma carga, ela, se eu imaginar esse plano como um espelho, ela sempre pode ter a sua carga imagem do outro lado, e sendo assim, sendo possível, né, construir esta configuração, eu consigo então intuir como que não só intuir, mas calcular exatamente como que é o potencial para essa distribuição. Então esse método é chamado de método das imagens, ok? Então o potencial de uma carga acima de um condutor, plano infinito e aterrado, é dado por V de x, y para z maior do que zero, ok? Então
esse é o problema mais clássico e a gente acabou explicando o método das imagens resolvendo esse problema clássico, ok? Bom, lembra que quando eu tinha uma carga, essa carga induz uma distribuição de carga na superfície, ok? Que eu tenho uma carga, e essa carga produz um campo e esse campo altera as cargas na superfície do condutor. Portanto, produz uma distribuição de carga. Isso significa induz uma distribuição de carga na superfície, ok? Que a gente chama de carga induzida. Como é uma superfície, então é uma densidade superficial de carga, certo? Bom, nós sabemos, né, posso usar a lei de Gauss para provar isso, que o campo imediatamente fora de um condutor, ele é sigma sobre ε0, ok? Dentro do condutor o campo é zero e imediatamente fora o campo é constante vale sigma sobre ε0, certo? Bom, também sabemos que o gradiente do potencial é menos o campo elétrico. Isso, considerando que o campo sempre é normal à superfície, então nós podemos escrever o gradiente do potencial como sendo parcial n do potencial na direção perpendicular, onde meu n está relacionado à direção normal à superfície, ok? Que pode ser x, y, z, qualquer uma, pode ser r, certo? Bom, juntando as duas, eu posso escrever que sigma sobre ε0 é menos a derivada parcial da direção perpendicular do potencial, ok? Isso resulta em sigma como sendo menos ε0 parcial n, parcial v, parcial n, ok? Bom, como no problema que a gente resolveu para o método das imagens, a nossa direção é a direção z, então a derivada vai ser em z, que resulta em menos ε0 dv dz aplicado em z igual a zero. Bom, resolvendo esse problema para v de x, y, z, ok? Nós encontramos, ok? Aconselho a fazer essa passagem aqui, não é difícil. Encontramos que a densidade superficial ela depende só de x e y, é óbvio, porque eu estou calculando no plano x e y, e ela, como resultado, a gente obtém menos qd dividido por 2π vezes x ao quadrado mais y ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 meios, ok? Que era mais ou menos o esperado, ok? Eu produzo uma distribuição menos q, ok? Sobre a superfície, certo? Então a carga mais q que está sobre a superfície, sobre o plano condutor, ela vai produzir uma distribuição sigma e essa distribuição sigma é negativa, ok? Bom, a gente pode finalizar tirando a prova real, que seria calcular quanto que é a carga total dessa distribuição, que nada mais é do que somar todas as contribuições, ou seja, fazer a integral de sigma dA, ok? Fazer a integral a soma sobre toda a superfície desta densidade, ok? E isso é mais fácil fazer em coordenadas polares, onde r quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, e dA é r dr dφ. Isso, resolvendo, ok, vai nos levar a uma carga total igual a menos q, que era o que a gente tinha esperado, ok? Então, fiz o método das imagens e resolvi encontrando também a densidade de superfície, ok? Até mais.